Isto é um takeover com vista para o exaustor. Vou já trazer de quem de direito. Vou esperar aqui pela Paula, porque eu sou a convidada com problemas técnicos. Portanto, será a Paula, a arquiteta Paula Miranda, a tomar conta desta conversa e eu tive que entrar desta forma. Vou aqui só esperar pela Paula. E como pedia, acredito que estando aqui num mundo de arquitetos, pedi desculpa aqui por esta vista. Vou tentar vou tentar é não mexer, senão ainda estrago isto tudo. Esperar aqui pela Paula. Agradecer a presença e o terem retornado à conversa depois destes problemas técnicos. Não me tem sido possível entrar como... Vamos aqui ver. Cá está. Olha, eu tive uma vista para o exaustor. Resolveu-se. É péssimo isto com vista para o exaustor, eu peço desculpa. Estamos a estrear a casa nova. Ainda não estamos a viver a tempo inteiro, mas estamos em quase mudança. Isto é uma das razões porque nós nos lembramos também de convidar, precisamente por este precipitar da mudança para a casa nova, mais uma vez, sozinha. Teve que ser, aqui foi à bruta, sempre resolve-se sozinha e à bruta. Eu estava a comentar que era natural que notassem alguma familiaridade, porque nós conhecemos... Sim. É diferente. Não é? Desde aí escrevias cartas e cadernos, depois começas com o blog, numa fase em que o blog ainda era anónimo, em que as pessoas é que contigo. Daí passas para as redes, saem livros, passas pela televisão, por aí fora, e antes de entrarmos em casa, estou a pensar, vamos seguindo um bocadinho como se estivéssemos a fazer o caminho até casa. Tu escolheste a imagem da planta, que como arquitetos nos surpreendeu um bocado, porque nós quando pensamos numa imagem nunca pensamos numa planta, quer dizer, planta para nós... Sim, mas eu só para te explicar, as pessoas às vezes falam de quando é que nasceu a casa. Claro que a arquiteta que desenhou esta casa teve todo o mérito, mas principalmente pela forma como conseguiu que o meu rabisco passasse a ser técnico. Portanto, eu há um ano e meio que já desenhava, quer dizer, dentro das minhas possibilidades, com uma régua e com umas proporções péssimas, porque não sabia que as paredes tinham espessura e assim, mas eu desenhei. Portanto, para mim a planta da casa sempre foi, eu sempre gostei muito de fingir que desenhava, porque não tenho a parte técnica, mas para mim a planta é muito importante, porque fazia muito parte do desenho do que é que nos servia. Antes de entrarmos em casa, queria perguntar, antes de mais, a parte de lá está, desenhar as plantas para nós foi a mais fácil nesta de vir para casa. Pois há a parte das crianças que a gente vai deixar um bocadinho mais para o fim, mas para já uma das coisas que nós temos estado com muita dificuldade é como é que chegamos aos territórios, como é que chegamos às pessoas sem serem pessoa. É um facto que nós trabalhamos também com territórios um bocado complicados, tu não tens esse target definido, não é? Eu comecei a dizer que as pessoas é que vêm ter contigo. Ainda assim, tu tens que ter essa que tu tens com os milhares de seguidores. A classe é muito definida, das pessoas que te seguem, encontras pessoas de várias idades. Como é que... Sim, as idades, sim. Eu tenho muita noção. É assim, eu conheço o público, não é? Primeiro porque já é muito tempo, segundo porque faço questão de ir conhecendo, perceber as idades e tudo isso. Mas este público, ou seja, existe um público, não quer dizer que esse seja o público consumidor. O que é que eu quero dizer com isso? O que interessará às marcas, que é aquilo que dá dinheiro, é quem é o público que me vê e que consome aquilo que eu também consumo. E nesse caso, o público acaba por ser alguém que seja muito parecido comigo. Ou seja, imagina, serão mulheres mães, há tudo isso. O público é um bocadinho mais abrangente. Eu tenho muitas avós que me seguem, que comentam tudo, também tenho miúdas muito novinhas,
mas o público que me vê e que consome aquilo que eu proponho ou aquilo que eu mostro será um público muito idêntico. Portanto, sim, são mães, basicamente. Mas consegues comunicar que é possível, comunicar de uma forma bastante abrangente, ainda assim. Sim. Agora, assim, eu acho sempre que o público resulta melhor quando é mais um nicho. Ou seja, eu não acredito muito naquela coisa, a não ser que estejas a falar de um Cristiano Ronaldo ou de uma figura pública muito abrangente. Eu acho que acabamos sempre por ser nichos. Ou seja, a pessoa se identifica um bocadinho com o que eu sou e não é assim tanta gente. Ou então não é possível chegar a toda a gente, a não ser que sejas uma figura pública reconhecida por coisas maiores. Pois, nós, pronto, como estamos mais também dirigidos a territórios específicos, a nossa dúvida era até que ponto, depois com esta questão das escolas também se tem levantado muito, até que ponto é que há essa dificuldade, que a internet consegue compensar um bocado as distâncias ou não? Ou seja, lá está, eu sempre vivi online, eu não tenho um público como vocês, não é? Eu não tenho um público presencial. Eu estou habituada, se me perguntarem, eu não estranho estes novos mundos em que vivemos, este novo paradigma, não sei o que é isto, este novo... Isto. Eu não estranho, não é? Porque esta é a minha forma de comunicar, é online. E eu há muito tempo que, devido à vida familiar, por exemplo, eu não tinha muita coisa dos eventos, de ir às apresentações pessoalmente. Eu não estranho, esta é a minha forma de comunicar. Eu estou muito habituada a ao ecrã, à forma de... esta barreira que para mim nunca foi uma barreira, sempre foi a forma como eu cheguei às pessoas. Mas depois nota-se nas coisas práticas que faz falta as pessoas carne e osso. Estou a pegar nisto porque uma das coisas que focas também muito é a questão da vida comunitária, das pessoas poder viver um grupo de amigos no mesmo sítio, poder ter essa entreajuda. Tu tens 3 filhos, 17, 8 e 3. Quando tiveste o 17 muito nova, né? Portanto, os teus amigos todos, eu incluída, estávamos noutras leads e portanto sentiste muito essa... Até que ponto é que a forma como vivemos e com as pessoas com que vivemos nos pode ajudar ou não a deixar-nos mais... Eu acho que tu aí tocaste uma das questões que eu acho que o isolamento marcou muito, que é óbvio que se estivermos a falar como a Itália, em que é o hábito de ir à casa dos avós ou dos pais e que levou que a doença tão rapidamente se propagasse, mas outra coisa é, se tu começasses uma quarentena em comunidade, esse seria o teu núcleo, ok? Portanto, é diferente, imagina que eu no meu caso sinto-me privilegiada porque iniciei este processo vivendo, para além dos meus filhos, com a minha mãe, com a minha avó e com o namorado da minha mãe, ou seja, nós somos muitos. Isso, obviamente que é preciso mais medidas de cuidado, porque quando cada um sai, estamos a falar de chegar a casa e de sermos muitos mais, mas por outro lado há um apoio muito maior, mesmo em quarentena. E o que eu acho que a quarentena mostrou é que tens não sei quantos, por exemplo, idosos isolados, que precisaram que os serviços continuassem lá a levar as refeições. Agora, quer dizer, de repente descobriram-se as vizinhanças, quer dizer, de repente a malta foi à janela, ou seja, quando se teve que fechar em casa, de repente percebeu que ainda à janela tinha vizinhos. Como alguém dizia ontem, um miúdo qualquer que agora toca música a uma determinada hora da varanda. E a vizinha da frente dizia, eu nem conhecia o Bruno, mas que giro. E tu pensas, ali. Ele mora ali há não sei quantos anos. E é giro, eu acho que é preciso repensar, não é vivermos todos ao monte, de todo. Não é vivermos todos ao monte, ou seja, não é vivermos... Alguém dizia uma coisa muito gira que é, viver em comunidade não pode ser a nova forma de pobreza. Que alguém dizia que era assustador, de repente não podemos sonhar com ter o nosso apartamento porque não tínhamos dinheiro para pagar a renda. Não é isso. É que os nossos vários apartamentos estejam ligados. Que existam, por exemplo, zonas comuns, nomeadamente lavandaria comum, espaços de poupança em que nós temos direito à nossa privacidade e não podemos perder, mas em que o vizinho faz parte da tua vivência normal. Olha, eu sou toda a gente acha que eu sou fascinada porque tudo tem a ver com poligamia e não tem nada a ver.
já percebi, bem, onde aliás voltas e que não tem nada a ver com a parte sexual nem religiosa, é porque eu percebi que de facto, aquilo tu tens, por exemplo, 3 casas completamente independentes, unidas num único jardim. Exato. Ok? Sim, em que elas explicam muitas vezes com o co-living e situações que lá está, quem está de fora tem um bocado essa noção de que estão todos ao molho. Não. Sim, e cabe mais gente. Imaginem questões, por exemplo, até de parentalidade, em que estamos a falar, por exemplo, as mães solteiras. A mãe solteira, se calhar, se precisar de ter um emprego, ou porque saiu, ou por qualquer coisa, tem uma outra mãe, ou alguém que nem é mãe. Olha, por exemplo, pessoas mais velhas, que podiam servir de apoio, a malta mais nova, com outras coisas, mas poderão ser os avós, excelente, se acontecer, mas até podiam ser de outras famílias. Ou seja, eu acho que é preciso esta noção que agora se ganhou de pôr o cartaz a dizer vizinhos, se precisarem que nós, que alguém vá à farmácia e traga os medicamentos. Mas porquê que isto não é sempre assim? Pois, porque quantos idosos e que agradecia essa ajuda, não é? Claro, quantos idosos ou quantas pessoas às vezes a precisar, e eu não sei quem é a pessoa do meu prédio ou da vivenda ao lado, a quem eu posso ligar e dizer, olha, estou-me a sentir mal. Enquanto a pessoa na vivenda no prédio, no andar ao lado, não é? Quando não é já um alojamento, quando não é já outra coisa. Exato. E eu acho que é preciso repensar os desenhos nesse aspecto. Porque... uma das coisas, quando nessa perspectiva, quando tu juntas-te agora, tiveste este tempo também com a tua mãe, e passas, quer dizer, Almada, passas para apartamentos em Campo de Ourique, vais muito pequenino, e de repente voltas à outra margem, a um sítio onde em adolescente muitas vezes era um massacre de estar, a adolescentes continua a ser. Era um isolamento, mas que agora sentes outras vantagens, não é? com a passagem do... Olha, eu vou ser sincera. Não, era mais bem. O meu eu, mãe, pessoa adulta, só reconhece vantagens. Num espaço aberto, num espaço com menos gente. Agora, se perguntares assim ao meu mais íntimo o que é que eu gosto, eu acho que continuo a gostar de um T0 no meio da cidade. Mas não cabiam, era lá todos também. Não cabíamos todos, mais os cães, mais isso. Portanto, são novas formas. Agora, não tem mesmo nada a ver em termos de vivência, mas é mais saudável. É, uma coisa que se tem notado muito agora também é toda a gente a dar por falta dos espaços exteriores, nem que seja a varanda, nem que seja o terraço, nem que seja qualquer coisa. Então, com crianças, mais ainda essa... Não, isso é outra coisa que para mim não é concebível construir ou desenhar uma casa, não estamos a falar de uma moradia, mas quando nós fazemos parte de uma... Nós nascemos de uma geração que fazia as marquises, não é? E as marquises não era mais do que quase uma ânsia de termos muito espaço interior, como se isso fosse quase um sinal de progresso, não sei, para termos mais coisas e não privilegiarmos o espaço exterior. Eu acho que é inconcebível desenhar um apartamento sem existir uma grande janela ou um espaço exterior. Não é possível viver, mesmo sem a quarentena, esquece isso. Pois. Mas já tem um fumador, uma família monoparental em que existe um fumador. Onde é que o outro pode dizer ao outro, olha, vou lá abaixo fumar um cigarro? Então e se for um único? Onde é que tu apanhas ar? Não é? Pois eu acho que isto vai levar a que as pessoas tenham que repensar. Mas também terá a ver com o facto de que lá está, é difícil conseguir os preços de hoje ter o espaço exterior que é necessário e mais o espaço exterior. Mas olha, tu sabes, até pela forma do desenho, eu não privilegio muito o espaço da casa. Não é? Eu acredito muito numa casa pequena. Acredito é que isso obriga a que as pessoas façam um exercício difícil, que teremos que evoluir para isso, que é o da não acumulação, de viver com menos bens materiais. Mas eu acredito muito nos espaços mais pequenos, mas com mais qualidade, portanto... Então, em casa, entrando na tua casa e na planta,
Escolheste a planta do piso 1, onde estão os quartos e o... É porque é o mais polémico. Aliás, nós tivemos aquela conversa com as nossas mães, em que a minha mãe pura e simplesmente não percebeu minimamente qual é que era a ideia. Sim, a minha mãe também. Ai meu Deus, nem vai caber aí a cama. Porque a estratégia foi precisamente essa, como não conseguimos ter uma casa gigante, além de que uma casa gigante depois implica uma limpeza gigante, implica tudo em gigante. Tudo gigante. É tudo gigante, não é só o preço. Como privilegiaste basicamente o espaço da sala, o espaço dos quartos, tu tens praticamente o espaço da cama. Só o espaço da cama. São quartos com cerca de 10 metros quadrados. Já sabes que há uma pessoa na família que vai arrumar a roupa, portanto põe tudo no mesmo sítio, é muito mais rápido. Isso foi uma descoberta, isso nunca me tinha acontecido. Eu faço parte das pessoas que sempre tiveram roupeiros. E o ano passado, há 5 anos, quando eu e o Pedro fomos para uma casa alugada, para além de ser alugada e nós não querermos encher aquilo de móveis que depois não traríamos, a casa tinha um quarto interior. E esse quarto interior transformou-se naturalmente num closet comum. E sem ter sido planeado, resultou muito bem. E então eu, quando me mudei, era uma coisa que eu queria, que era um closet, uma zona como se fosse um roupeiro comum. Muitas vezes aparece para os pais, depois cada filho tem o seu roupeiro ou a sua cômoda, mas isso lá está, para quem está a arrumar, implica... Olha, repara no ar de serventia. Repara no ar de serventia quando a mãe, com o coiso de roupa, tem que bater à porta do quarto do adolescente para ir lá pôr as coisas. Não, se o quarto estiver fechado por acaso, eu vou pôr as coisas ao roupeiro, não é ao quarto dele. E outra coisa que tens, que também se tem vindo a notar muito falta nesta quarentena, é o para deixar os casacos e sapatos. Agora, finalmente, o universo tem-me razão. Pronto, eu nisso, não é só de ser germofóbica, é assim o meu lado mais nórdico. Acho que todas as casas deviam ter uma antecâmara. Não, aqui até foi trabalhado. A descobrir agora isso também. Tem artigos sobre a importância das antecâmaras. Eu tenho um feeling que se houvesse mais arquitetas, se calhar já se tinha lá chegado primeiro, mas é só um... Pronto. Pois, também acho. E então a ideia foi criar uma zona, a planta tem uma zona no resto de chão que não foi tão bem conseguida, eu preferia até que fosse maior, mas tínhamos que juntar aqui as peças, que é uma zona em que as pessoas deixam os sapatos, os casacos, as malas, para não entrar calçado nem nada na zona da casa. Simplificando a limpeza mais uma vez, mesmo sem vírus. Quer dizer, sem vírus. Isto era uma coisa que vem de antes. Dia a dia na hora do... Sim, aquela coisa da lama, eu por mim até seria maior, até estava no dia a comentar com o Pedro, porque a casa entra-se e para mim até era quase na entrada, mas a pessoa depois teria medo que lhe levassem os casacos, mas acho que as casas deviam ter uma antecâmara em que a pessoa deixava a tralha, olha, é quase metafórico, mas é onde deixa-se os problemas e depois é que entras em casa. E eu na minha casa alugada fizemos da entrada isso, era um grande caos de sapatos, sempre. Aqui estamos a tentar minimizar, mas sim, é muito importante. E eu acho que as casas, eu não sei se a quarentena vai empurrar para isso, mas, olha, tem uma expressão na arquitetura japonesa e tudo, vês? Eu sou uma visionária, na minha germofobia. Eu acho que há espaços que a pessoa, muito mais importante do que uma sala grande, para mim há espaços que são fundamentais. Esta antecâmara, para mim, sempre foi fundamental. Por mim até seria, imagina, aqui não foi possível, mas é muito, no Japão não sei, mas muita arquitetura nórdica, até tens um sítio tipo lavandaria, onde podes imediatamente lavar as mãos, deixar alguma peça mais suja, tipo os sapatos, e depois poderem ser lavados. Eu acho que isso é fundamental numa casa normal. Eu estava a dizer isto das arquitetas, mas a casa da minha mãe também tem o mesmo, e ela diz que é a melhor divisão que tem da casa é a lavandaria, que é onde se larga, lá está, larga-se tudo, está a confusão completa, garante que o resto da casa está todo arrumado. Claro! Pois, uma das dúvidas também que tenho tido, um dos problemas que tenho tido agora, é que a primeira coisa, e é uma coisa também muito filha única, quando venho para casa, é arranjar o meu cantinho, que é aqui onde estou, sossegadinha, e com a minha mesinha, com o meu espaço. E, entretanto, os miúdos estão em casa também,
vão ter aulas em casa também, e eu comecei a pensar que não foi a melhor ideia. Portanto, vejo daí, quer dizer, eu toda preocupada em tentar estar sossegada, claro. Tu que trabalhas em casa e que não trabalhas só nos blogs, não é? Fazes outros trabalhos invisíveis. Sim, sim. Tu trabalhas com os miúdos à volta, como é que vais gerir isto agora? Portanto, eles não têm o sítio da sua secretária nos quartos? Vocês assim, não, nós estamos, primeiro assim, quando tu sempre trabalhaste em casa, há quase uma questão, eles sabem quando a pessoa está a trabalhar, não é? Se eu fizer um sinal, é uma questão de hábito. Mas nem sempre isso é respeitado, vamos ser realistas. Em relação a isso, eu, como os meus filhos, os dois, têm espaços informáticos próprios, lá está, eu sou daquelas que privilegio pouco os brinquedos, porque os meus filhos gostam muito do resto, portanto eu prefiro poupar para lhes comprar um computador, porque é o que eles vivem, e portanto temos todos um lugar. Agora, por exemplo, eu não me importo nada de estar aqui com o meu portátil e o Afonso estar aqui mesmo ao meu lado em telescola, porque nós estamos muito habituados a isso, não é uma coisa que me... Agora, eu sinto falta... Não, é uma coisa que é diferente. O acompanhamento, não é? Portanto, o facto de teres um espaço em que estão todos juntos... sim, eu sou muito a favor do tudo junto. Sim, é assim. Aí vem de um trauma de infância. Eu, nesta casa, foi obrigatório criar obrigatório não, eu quis obrigatoriamente criar um quarto no resto de chão. Isto mais que uma questão, porque uma pessoa tem sempre aquela coisa, um dia pode haver uma incapacidade de subir as escadas e ver um quarto no resto de chão, mas eu sou muito contra a divisão do escritório. Acho que, além de ser um espaço de acumulação, é um espaço de isolamento. Não é? Eu remeto muito aos meus pais e de facto o escritório era um espaço péssimo, era sinal de que o meu pai estava sempre afastado da minha mãe. Por mim a casa era um T0. Sim, eu no ideal, se não houvesse, quer dizer, depois temos as questões de intimidade e portanto não, mas para mim as casas eram todas um gigante loft ou um T0, entendes? Assim, em que as pessoas depois no espaço comum vão arranjando, mas eu não gosto muito da ideia de estar a trabalhar e não saber onde é que estão os miúdos, prefiro estar no computador, mas saber onde é que eles estão. Eu gosto dessa ideia, deixa-me só ver que estava aqui. Isso, quer dizer, enquanto aqui, também porque não tinha muita luz na sala, que foi uma das coisas que me avisaram e que eu só percebi por ter crianças, vamos por aí, mas realmente há uma série de pessoas que estão a chegar à conclusão de que é mais simples, mesa da sala, todos juntos, e assim uns vão ajudando, vão conseguindo apoiar. E essa coisa que tu dizes, por exemplo, do barulho, é uma coisa que é uma questão de hábito. Não é... É óbvio que há dias mais produtivos e há dias que não fazes nenhum. Não vamos... Claro, por exemplo, a questão dos telefonemas, poderá ter-te que levantar e fechar-te nem que seja na casa de banho. Mas é muito uma questão de hábito. E os miúdos, no meu caso, estão muito habituados a que eu... Imagina, às vezes, se estiver na cama agarrado ao telefone, às vezes posso dizer, olha, eu estou a trabalhar. E eles sabem que é verdade. E, portanto, é hábito. Quando passaste da planta para a obra, não é? Portanto, como ainda chama a tua filha, não é? Que ainda lhe chama a obra, quando veste que há uma grande diferença do que lá está. Um pontinho. Desculpa, do que é o papel e o desenho até à realidade. Sim, sem entrar para já na questão do processo, uma das coisas que eu notei que tiveste imensa preocupação foi com as janelas e que realmente veio-se a verificar que era uma preocupação, fazia todo o sentido, não é? Tiveste logo um azar. Nós temos... Mas estás a ver? Eu descurei a parte da segurança. Não pensei nisso. Fui crente na humanidade. E hoje, apesar, por exemplo, mas se tivesse... Não consegui entrar. Não? Não o quê, Paula? Não entraram. Não, é tripla. Não, as janelas são triplas. Mas partiram. Porque isso é uma das... que nós geralmente também temos sempre o problema, as janelas são caras, pronto, é um facto. Mas é um facto que é um dinheiro que é dos melhores, dos que faz mais diferença. Sim. Foi muito bem gasto, ainda bem que gastei nesta janela. Segurança, não é? Mas tu foste escolhendo tu também os materiais, portanto, foste-te apercebendo
dessa complexidade, da variedade enorme que há. Eu tornei-me gestora, eu tornei-me gestora da obra por obrigação, porque teve que ser, porque no entretanto a empresa com que trabalhávamos desapareceu, sumiu, então eu tive que agarrar em alguns temas que nem sequer me eram assim tão fáceis. Em relação às janelas para casa... Alguns já estavas antes, convém, pronto, só esclarecer, eu acho, não sei se falei nisto no princípio, porque o projeto da casa, nós estamos a falar de uma casa enquanto case study, nós não temos nada a ver com o projeto da casa, portanto é a casa da Catarina. Pronto. Enquanto case study, enquanto exemplo, lá está, de uma casa que foi muito sonhada, não é? E que foi muito discutida, muito pensada, muito... Sim. Onde foi muito projetado, muitas expectativas, e uma das coisas que eu gostava de ter noção era, quando olhavas para o papel, era isto que imaginavas? Era. A única coisa que eu achei que ia ser super cuidadosa e que depois na prática não correu como eu imaginava, já me tinham avisado que isso acontecia, mas eu não imaginei que fosse tanto, eram as fichas elétricas estimadas. Eu achei que sim, que tinha feito um planeamento rigoroso e não. De resto, sim, foi exatamente isto. Era exatamente o que estavas a prever? Sim. No teu caso é uma casa com estrutura metálica e depois com LSF, capoto. E pronto, mesmo assim evita geralmente os sobressaltos quando são as casas de alvenaria, que encolhem muito quando são em tijolo, depois crescem muito quando estão todas brancas, portanto as pessoas ficam um bocadinho desorientadas ali a certa altura. A tua foi mais fácil de ir acompanhando. Sim. O que é que tu veste neste processo todo? Onde é que fazem falta os arquitetos? Portanto, tu desenhaste, estes materiais? Não, fazem muita falta. Um bocadinho... Não, toda. Primeiro é assim, fazem muita falta na parte do desenho, de serem realistas face a alguns pormenores que tu na tua ideia achas uma coisa e que depois na prática, o Tiago está a perguntar se a casa é de sonho ou já estás pronta para outra. Eu já respondi a essa pergunta, Tiago. Mas faz-me falta, por exemplo, eu não tenho noções nenhumas, eu vou dizer, que até falei contigo e tu disseste, também não há projeto, eu tenho muita dificuldade a imaginar a questão da iluminação ou perceber coisas, por exemplo, imagina até de onde é que vem o vento e se uma porta está completamente desprotegida face ao vento, isso não deveria estar noutra direção. Há N coisas que eu não tenho noção e de que um arquiteto percebe a casa como um todo, para além de não estamos só a falar da parte técnica, mas há uma visão do todo que eu só tive à força. E, por exemplo, há coisas que não teria feito de determinadas maneiras, se tivesse sido acompanhada. E isso, pronto. Ou, por exemplo, a questão de materiais, tu teres noção de que há materiais que funcionam, outros que não funcionam. Pronto. Eu, honestamente, acho que os arquitetos são fundamentais nos processos, mesmo. Agora, pronto, aqui tive que ser um bocadinho tudo à força, mas não arquiteta. E tens a noção... Porque uma das coisas que geralmente as pessoas acham muito é que os arquitetos fica sempre tudo mais caro, mas os arquitetos são caros, as casas... É o contrário. E não tendo feito o projeto connosco, portanto, estando à vontade, exato. Não sermos nós sempre os arquitetos a dizer vale a pena porque é possível poupar mais do que os honorários. Não, primeiro é assim, eu acho que há alguma coisa que temos que pensar que é o planeamento, ou seja, o maior causador de derrapagens orçamentais é a falta de planeamento. Ponto. Esqueçam a parte dos materiais. Os materiais são caros se a pessoa quiser que sejam caros. É óbvio que há cozinhas de 50.000 euros e cozinhas de 1.000 euros. Não é isso, mas o que pior pode correr é ter que fazer correções. Por exemplo, uma das coisas que nos levou mais tempo foi quando entrou portanto, o empreiteiro, que felizmente apareceu e que nos fez, foi corrigir erros de paredes que estavam tortas. E que isso depois iria, portanto, trazer imensos problemas a outros níveis. Portanto, fazer com que tudo estivesse em ângulos retos, em ângulos de 90 graus e retos, portanto, direitinha. E, por exemplo, isso é uma correção, custou dinheiro.
e que se no momento tivesse estado cá o arquiteto a fazer o trabalho dele, que não aconteceu, lá está que foi o que correu mal, naquela fase, teria sido diferente. O Tiago está-me a perguntar, então será que há sonho antes de estás pronta para outra? Ainda ontem o meu filho Afonso me perguntou se isto era a nossa última casa. Não sei responder a isso. Não estou, há duas coisas que eu sei, não estou de todo pronta neste momento para construir outra casa, zero, não estou, nem que seja economicamente, não estou. E segundo, sei que na vida farei tudo para nunca vender esta casa. Ou seja, mais facilmente alugaria, sei lá, se ficasse muito rica, não era se ficasse aquela brincadeira de se ganharmos o Euromilhões, alugava esta, não a venderia, portanto tenho uma relação afetiva com esta casa, claro, mas se é a última, não sei. Não sei. Pois, quer dizer, tu também já tiveste imensas surpresas ao longo da vida que não sabias, não é? Que iam acontecer a seguir. Que nós... Sim, por mim, eu viveria não ter um mais um em Campo de Ourique o resto da vida, não é? Depois é que apareceram pessoas. Portanto, também nunca se sabe. Imagina que um dia que sejamos menos, não é? E que eu prefira uma vida mais pequenina, entendes? Pois. A ideia de estar sozinha numa casa grande, eu e o Pedro, por exemplo, mais velhos, sozinhos numa... Não. Mais facilmente dava a casa aos filhos e comprava uma casa pequenina, sei lá, não sei. Mas lá está, por exemplo, ainda bem que a tua mãe acrescentou a casa, porque a seguir já estavam todos lá outra vez quando menos se esperava. Portanto, as casas acabam por ser... Sim. Uma das coisas que muitas pessoas comentam, a vantagem, por exemplo, do alugar em relação ao comprar da casa própria é ser precisamente essa, ser mais fácil de ir a casa, as casas adaptam a um certo limite, não é? Mas a dificuldade... É óbvio que nós aí temos que culpar muito a questão dos preços, não é? Em Lisboa tornou-se pornográfico, tornou-se impossível alugar uma casa a valores normais, admissíveis quase. E o problema é, quando estás a pagar uma renda, que já por si foi o nosso caso, meu e do Pedro, nós também tínhamos estipulado que só íamos alugar casas, ponto. Porque era mais fácil, pronto, muitas razões. Só que ao momento em que tu estás a pagar uma renda que já é muito acima daquilo que podes pagar. Tens invernos rigorosos passados a quase 500 euros de EDP por mês. Por caso contrário, não tinhas lá um bebê. Não é? Janelas muito antigas. Depois não queres fazer o investimento porque o senhorio não te vai pagar nem vai ressarcir daquele investimento. E bem, de repente tu fazes as tais contas e pensas, ok. E aí é que eu acho que voltamos que é mau, quando de facto o aluguer passa a ser aquilo que é um mau investimento. E o aluguer devia ser essa liberdade. Mas aí, espero que, olha, pode ser que isto agora abanando, assim, os Airbnbs de repente estão vazios, não é? Pois, há essa expectativa, também há a expectativa que pode ter até, e por isso é que eu estava a perguntar essa passagem das cidades e do lado urbano outros espaços. Está a pensar até que ponto é que estas questões do teletrabalho facilitam. Até, por exemplo, haver mais gente a ir voltar ao interior. Pois há questões de gosto, não é? Eu estou sempre a defender que as pessoas devem ir ao interior e sei que era incapaz. Mas era preciso que gente ir ao interior. Podem ir todos para o interior. Mas não digo que também lá está. Por essa questão da vida comunitária, porque também são sítios onde consegue ter muito mais apoio. A maior parte das pessoas fala nisso. Isso também eventualmente é possível na cidade, não é? De outras formas de... De outras formas, sem dúvida. Agora, claro que isso, tu tens espaços comunitários e vidas comunitárias muito facilitadas em zonas mais pequeninas. E eu acho que era muito bom. Eu acho que se descobriu aqui várias... A quarentena levou a uma questão a duas muito importantes, que é que se deixaram de ser bichos o teletrabalho e a escola em casa. Ou seja, a escola em casa não é sinónimo de um grupo de malucos que o escolhem. Pode ser um sistema em que tu, por exemplo, faças 50-50 porque estás numa zona em que não te dá jeito ou porque estás com os miúdos. Ou seja, repensarmos estes espaços que sempre se viveram, não é? Tanto a nível do trabalho como da escola, nos horários rígidos, nos espaços rígidos, e eu acho que isso
se isto pode trazer alguma coisa de bom, seria voltar a ver o espaço de outra maneira. Porque já percebemos que há coisas que podem ser feitas em casa, não por obrigatoriedade, porque não vires lá fora, mas porque tu decides quantos empregos é que o trajeto, o pendular, não é? O trajeto pendular diário é desnecessário. Pois, por exemplo, do facto de tu também poderes optar por estar aí é muito facilitado por não teres um horário para cumprir, não é? Mas se eu tivesse um horário para cumprir, não estava aqui. Não viveria aqui, por exemplo. Exato. Porque ninguém quer... Repara, eu tinha alguma coisa de que se calhar são memórias, tu esqueces do trânsito, e as 2 vezes em que fui para Lisboa à hora de ponta, sem ser de comboio, porque felizmente o comboio aqui evoluiu, mas não chega a todo lado da mesma maneira, mas pode-se estacionar e de facto foi uma evolução, é inegável. Mas tu não queres sujeitar-te a estar 1h30 ou 1h40 ou quase 2 horas no trânsito. Isso vai... Depois estão as emissões de carbono agora a descer, a comprovar isso, que realmente, eventualmente durante esta fase agora que virá à frente, em que as pessoas irão caindo devagarinho, que supõe-se, não é? Pode-se começar a perceber isso, que realmente há uma série de profissões e de atividades em que o teletrabalho é perfeitamente fazível, e mais para mais, lá está, com as crianças nas escolas. Há muitas coisas que já havia essa noção e que já havia essa pressão para que as pessoas possam estar em casa e até também ter outra disponibilidade e outra flexibilidade do horário, que se dizia sempre é impossível e que se está a mostrar que não é impossível, evitando uma série de... Eu acho que o Tiago estava a falar da questão afetiva pelo espaço de casa, mas eu amanhã, eu estou toda baralhada com os dias, e amanhã, terça-feira, tenho um episódio no podcast muito engraçado com uma especialista agora nestas coisas das arrumações e dos minimalismos, e as duas estávamos a conversar como é engraçado que tu chegas ao quarto de hotel ou à casa de férias e respiras de alívio, não é? Porque o espaço... E tens uma relação quase de amor-ódio com a casa. Porque tens a sensação que chegas todos os dias e está tudo por fazer, e aquela sensação de arrumação e de claustrofobia que a casa permite. Que é esta questão afetiva pela casa, seja ela transitória ou não, eu acho que é alguma coisa que também tu precisas de tempo para ir trabalhando. E o trabalhar em casa permite que tu quase que desenhes o espaço para... Exatamente, a André está a dizer isto, a tua ligação vai crescer quanto mais tempo passas dentro dela. Se a casa for só aquele sítio onde tu chegas depois de um dia de trabalho e fazes a catarse, muitas vezes até da tensão, e portanto era tão bom que os espaços fossem pensados até mais para o teletrabalho. Eu tenho estado a tentar puxar precisamente pela vivência da casa, precisamente por tu passares muito tempo em casa, quando a maior parte dos arquitetos passa muito tempo. Há alguns que já trabalham em casa, às noites principalmente. Sim, mas noites não deviam. A mesma vivência, não é? Do dia a dia. E é isso, quer dizer, eu dizer, André, eu deixar de ser o dormitório. Sim, como estava a dizer, seja a tua casa, seja o teu bairro, tu tens que o viver, porque é isso que te dá a sensação de comunidade, o afetivo que é tu saberes que os outros estão aqui, que estão ao teu lado, que crias religações, que sais à rua e as pessoas, não é saberem tudo da tua vida, mas é muito bom tu sentires que há uma rede de apoio. Sim. E isso é fundamental, e a forma como vives, de facto, tu precisas de tempo para conhecer os outros. E isto foi à força e não é, eu lá está, volto a repetir, eu não vejo nada de romântico, nem como isto foi o universo a querer dizer seja o que for, não foi, de todo, mas os que estão em casa e que estão a ter esta oportunidade forçada têm que tirar daqui alguma lição. Porque se calhar nós estávamos a viver de uma forma um bocado estranha e isto mostrou, porque o mundo não acaba quando todos... Que as alternativas existem, não é? Muitas vezes já ouvimos isso durante anos, vamos voltar a ouvir, certamente, não é? Aliás, a noção, a referência final, que nós vamos voltar a provavelmente a ter que ler as crónicas da desempregada, não porque esteja desempregada, mas para aprender outra vez todas as poupanças, as crises e as faltas de alternativa vão aparecer. No entanto, o que se tem estado a provar é que existem alternativas, existem outras formas até lá está, de desenhar as casas e de desenhar as cidades que não são aquelas que a chapa não é o habitual, aquilo que é estranho
do closet, de repente percebe-se, não, mas isto afinal até é o que faz sentido, apesar de não ser... Mas são forma de viver, desculpa só aqui, eu não sei aqui o nome, mas o Nuno estava a dizer da questão de confundir o espaço. Eu, pronto, trabalho em casa há muito tempo, acho que é fundamental aí, mas eu acho que da mesma forma quando tu trabalhas fora e trazes trabalho para casa, tem que haver horários. E são os horários que te permitem não não seres explorado na forma como trabalhas, ok? E o conseguir fechar a porta, o conseguir parar, fechar o computador e dizer agora não vou trabalhar, é fundamental. E para mim o existir em horários é fundamental. E isto, os e-mails, eu não falo nem do espaço de casa nem do teletrabalho, falo da questão do e-mail, que deu aos outros, sejam eles clientes ou patrões ou aquela pessoa que manda em ti, a falsa ilusão de que tu estás sempre disponível. Isso sim tem que acabar. O e-mail não é uma coisa que tu lês de imediato, ponto. E isto é que vai terminar com essa sensação de exploração e de que os espaços não podem ser compartimentados, seja em casa, seja no emprego. Nós não deveríamos poder se levarmos o mail para o quarto está-se a transformar num escritório. É mesmo mas mesmo que tu trabalhes no escritório e não em casa, ok? Pronto. Então, o que é que tu lá fazes é que acaba por fazer dos espaços. Aliás, os japoneses têm muito isso, não é? Portanto, tem o mesmo espaço que vai alterando. Portanto, enquanto nós mudamos de divisão em divisão, as divisões mudam-se à volta das tarefas. E também é uma ótima receita de economia. Nós estamos praticamente a acabar. Portanto, só dizer que o Tiago, também tens aquele carinho pela economia, o Tiago na próxima terça-feira vai falar com o Ricardo Paes Mamed e, portanto, vai também dar-nos mais umas pistas para o que... Isso vai ser difícil. Onde é que vais passar o 25 de abril? Olha, não sei. É uma data difícil, vai ser difícil. É difícil a ideia. Olha, vou-te dizer, para mim, eu acho que uma das coisas que é muito importante, e porque tem 25 de Abril aí, uma das grandes lições que nós devíamos tirar destes tempos é perceber que quando pega fogo, quando de facto nós precisamos, é pelo Estado que gritamos. E isto tem que nos ensinar alguma coisa, porque não é de repente porque aconteceu um problema que vamos todos gritar pelo Estado e que temos que esperar que os nossos médicos estejam felizes e contentes, os nossos professores estejam disponíveis para isto, os nossos polícias estejam... Todas estas figuras que nós acabamos por perceber numa quarentena e numa crise que são fundamentais, são a prova que nós temos que repensar um bocadinho qual é o papel do Estado. E são pessoas que são fundamentais sempre, não é? Sempre. E não vale a pena, eu fiquei um bocadinho zangada, não vale a pena irmos aplaudir a enfermeira que cuidou do Boris, porque só lá é que ganhava alguma coisa decente, quando eles estão cá todos a ganhar 10 vezes menos. Quer dizer, aquilo até... Quer dizer, portanto, o meu 25 de Abril, não sei se haverá alguma forma de homenagem, mas poderá ser vivido noutra altura. Não me sinto como passar a data, mas a minha grande luta enquanto influência falando é que as pessoas, a próxima vez que votarem, a próxima vez que olharem para estas coisas do que é uma greve, do que é os nossos enfermeiros, ou os nossos professores, ou os nossos médicos fazerem greve, que de facto os direitos deles são mesmo muito importantes, porque são eles que não estão em casa. É o homem do lixo que não está em casa e que nós nem sabemos quanto é que ele ganha por mês. São as nossas câmaras municipais que tiveram que tomar decisões fundamentais. E, portanto, a minha luta, não no 25 de Abril, mas nestes meses que estão aqui à volta, é continuar a conversar com as pessoas, mesmo que sejam pessoas que não são sensíveis a esses temas, sobre percebermos que um Estado forte e com planeamento, com tudo isso é fundamental, porque não serve só para gritarmos ó mãe, quando isto está a correr muito mal. Não pode. Até porque, entretanto, por essa altura, ele não tem a força que poderia ter para nos ajudar. Claro, e eu vou-te dizer, eu em termos políticos sou muito uma pessoa que em crise, eu estou com quem está lá, ok? Eu não sou a pessoa que acha que este é o momento para fazermos... para mostrarmos os nossos desagrados. É uma altura que temos de ter calma, temos que apoiar as decisões que são tomadas. Agora, de futuro, nós temos que repensar tudo isto, porque nós precisamos de certos setores, de facto, que pertençam ao Estado ou que o Estado tenha mão neles de forma imediata.
não é? De repente, repara, o que é verdade é que o sistema privado... Vermos o SAMS a fechar, por exemplo, vermos Claro. Para os hospitais privados a pedir ao Estado para pagarem as consultas e não é? Fazendo uma listinha para depois nas próximas eleições. Claro, então, e queremos, a telescola e não temos computadores e a escola pública, sim, mas o que é que andaste a fazer pela escola pública nos últimos não sei quantos anos? Para mim, o meu 25 de Abril vão ser os próximos meses, porque isto não há de ser do corona, mas isto assim não pode ficar. É como as casas. É como esta questão agora das casas. Tu tens metade de Lisboa, vivia de Airbnb. Não podes ter tudo ali agarrado ao turismo, percebes? Porque, de facto, quem é que precisas agora? É da malta, é dos agricultores, destes e daqueles que te põem a comidinha em casa. Ou seja, nós temos que pensar no mundo. Ou seja, nós temos que pensar nisto um bocadinho em crise, de quem é que precisamos e temos que valorizar esses sempre. E depois, claro que a iniciativa privada vai existir, e ainda bem que existe, a muitos níveis que não são estruturais da sociedade e que podem fechar se for necessário. Mas de resto, olha, vai ser assim o meu 25 de Abril. E que em setembro isto já esteja mais calmo. Exatamente. Estamos a contar com isso. Beijos. Beijinho.